prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Paz do Senhor para todos, tudo bem com vocês? Se não estiver, vai ficar em nome de Jesus. Mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo em leitura bíblica diária. E já te convido, se não é inscrito, se inscrevam e deixe seus likes, compartilhe, comente, meus irmãos. Bem, meus irmãos, e hoje vamos dar continuidade em Gênesis, hoje com o capítulo 14. Gênesis 14. Abraão resgata Ló. Por esse tempo houve guerra na região de Ará, rei da Babilônia, e Oroque, rei de Elazar, quem Dorlaamé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Lutaram contra Berá, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adama, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomé, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomé e os refins em Asterotes, Carnaim, os Zunzins em An e os Amins em Savie, Kiriate e os Hereus no monte Seá, até El-Pará, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram em Mispat, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Anaquitas e dos amorreus que viviam em Hazazon, Tomar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Ademar, Zeboim e Bela, também chamado de Zoar, se prepararam para a batalha. No vale do Mar Morto, lutaram contra Quedorlaomé, rei de Elão, Tidal, o rei de Goim, Arrafel, rei da Babilônia, e Airoque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra, partiram para casa levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao Bosque do Carvalho, pertencente a Maré, o amorreu. Maré e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa,
perseguiu o exército de Kedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupo e atacou durante a noite. O exército de Kedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, como todos os seus bens, as mulheres e os prisioneiros. Melquisedeque abençoa Abrão. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Kedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma dos que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa de bens a Ané, Escol e a Marré, meus aliados. Bem, meus amigos, este foi o capítulo 14 de Gênesis. E como vocês já sabem, a gente vai fazer um pequeno resumo deste capítulo. Resumo do capítulo 14 de Gênesis. Gênesis 14 fala sobre a guerra de 4 reis contra 5 reis. Gênesis 14 revela que Ló foi capturado nesta batalha, mas Abraão conseguiu libertá-lo. Também é neste capítulo que marca o aparecimento de Melquisedeque na narrativa bíblica. Gênesis 14 começa dizendo que 4 reis fizeram guerra contra 5. Os primeiros 4 eram formados por Arafel, rei de Simar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tridal, rei de Goim. Já o segundo era formado por Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adama, Semebe, o rei de Zeboim, e o rei de Bela, ou Zoar. Todos esses reis se juntaram no vale de Sidim. Gênesis 14, 1 e 3. Esse tipo de batalha era algo comum nos tempos de Abrão. As cidades conquistadas se tornavam submissas aos conquistadores e lhe pagavam tributos. Gênesis 14 compreende que esta área, consideravelmente grande, indo desde a região da Babilônia, na Mesopotâmia, até a região que posteriormente seria Edom, ao sul do Mar Morto. Gênesis 14
parece que alguns reinos vassalos resolveram se rebelar contra seus dominadores após 12 anos de servidão. Queredorlaomer aparece como monarca em destaque, liderando a coalizão contra os reis rebeldes. Gênesis 14, 4 a 9. Mas o texto bíblico deixa claro que a revolta dos vassalos foi mal sucedida. Os símbolos da região do Mar Morto acabou sendo derrotado pelos 4 reis liberaram, provavelmente por Quedorlaomer. Como resultado, as cidades derrotadas foram saqueadas pelos vencedores. Entre as cidades estava Sodoma e Gomorra, 14 e 11 de Gênesis. No capítulo 3 mostra a separação de Abraão e Ló. E Ló preferiu seguir para as terras férteis da região de Sodoma. Gênesis 14, a Bíblia já começa a revelar como ruim foi a escolha de Ló, o homem que tinha andado ao lado do patriarca Abrão. Agora havia sido levado cativo por ocasião da derrota de Sodoma. Gênesis 14, 12. Mas uma pessoa conseguiu escapar e avisou Abraão. Quando Abraão soube, ele reuniu um grupo de 318 homens habilidosos de sua casa e perseguiu os reis que havia saqueado Sodoma e preso Ló. Gênesis 14 e 14. Aquele foi mais uma atitude de fé de Abraão. Abraão apenas perseguiu aqueles saqueadores, como também os feriu e os derrotou. Então, conseguindo recuperar todos os bens que foram tomados e todos os cativos, que entre eles os seus sobrinhos Ló. Gênesis 14, 16 e 17. No entanto, a glória por aquela vitória não pertencia a Abraão, mas ao Deus de Abraão. Como uma consequência de Gênesis 14, deixa muito claro. Foi no contexto da vitória de Abraão contra os 4 reis que o misterioso Melquisedeque surge na história bíblica. Gênesis 14 diz que Melquisedeque era o rei Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18. Seu nome significa literalmente rei de justiça, da união do hebraico Melechete, rei, Zedeque, justiça. Além disso, a cidade governada por Melquisedeque era Salém, que significa paz. Provavelmente essa cidade era Jerusalém primitiva. Gênesis 14 diz que Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Gênesis 14, 20. Melquisedeque trouxe a Abraão pão e vinho. Isso significa que ele proveu ao patriarca uma refeição completa. Alguns críticos da Bíblia já tentaram supor que Melquisedeque era devoto de uma divindade cananeia. Isso não faz qualquer sentido. Abraão entendeu que Melquisedeque era um adorador de verdadeiro Deus, adicionando o nome divino ao título de El Elohim, usado por Melquisedeque. Gênesis 14, 22.
Depois disso, o rei de Sodoma propôs que Abraão ficasse com os bens recuperados e lhe desse apenas as pessoas que tinham sido levados cativos. De fato, Abraão tinha todo o direito de ficar com os bens conquistados. Porém, Abraão recusou a proposta do rei de Sodoma e não ficou com nada para ele. Abraão realmente não queria ter nenhum tipo de ligação com o rei da ímpia cidade de Sodoma. Gênesis 14, 21 a 24. Bem, meus amigos, esse é o pequeno resumo deste capítulo, o capítulo 14 de Gênesis. E como a gente sempre faz, também vamos deixar uma reflexão hoje em Gênesis 17 e 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se faz perfeito. Então a nossa reflexão é: temos a garantia de que a bênção do Senhor nos acompanhará enquanto vivermos segundo a sua vontade e somos íntegros. O Senhor honra aqueles que o honram. Honre a Ele com sua vida e você poderá contemplar seu agir. Bem, meus amigos, este foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixe seus likes, compartilhe e deixe seus comentários. Então, meus amigos, eu só tenho a agradecer. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Em nome do grande Deus. Amém.